Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 10ª aula de língua portuguesa. A unidade é a unidade 2 e o capítulo 2 do livro 1, Textos que nos ensinam, páginas 54 a 62. Os itens abordados são a nota de divulgação científica, cartazes e avisos e a correção da ficha de atividades, páginas 29 e 30, que foi uma atividade para casa. As atividades referentes a este conteúdo são: para entender o texto, página 57, e vamos produzir, página 62. Objetivos desse capítulo, gente. Primeiramente, localizar informações explícitas e implícitas em um texto. Segundo, reconhecer as características do gênero, nota de divulgação científica. 3. Reconhecer e empregar corretamente o número do substantivo. 4. Reconhecer e grafar corretamente palavras terminadas em U e L. Compreender as diferenças entre os vocábulos com R e RR. Produzir um cartaz. Reconhecer os gêneros, no caso, as características do gênero, cartaz e aviso. Reconhecer também as características de um texto instrucional e produzir um texto de instrução em vídeo. Página 54, textos que nos ensinam, capítulo 2. Bom, gente, aqui ele está falando todo o conteúdo que nós vamos ver durante a aprendizagem do estudo desse capítulo, que é o texto de divulgação científico, texto instrucional, cartaz e aviso. Esses são os gêneros que nós vamos estudar e as suas características. Na parte gramatical, palavras terminadas em U e L, palavras com R e RR e número do substantivo. Página 55. Você já ouviu falar de textos que ensinam? Ou seja, quais são os textos que nos mantêm informados sobre alguma coisa? Qual é o texto que vai nos informar sobre alguma coisa? Bom, nós temos a notícia, nós temos uma entrevista, e que ensina a gente a fazer alguma coisa. Temos um texto instrucional, tipo uma regra de um jogo, uma receita, ele vai nos dar instruções. Então, vários textos nos ensinam sobre alguma coisa. E no nosso dia a dia, o que mais ajuda a gente a conhecer sobre algo? Quais são os textos que nos trazem conhecimento no nosso dia a dia? Será que é somente os textos de divulgação científica? Acho que não, né, gente? Tudo que a gente lê é um conhecimento que a gente vai adquirindo. E quais são os textos que servem para nos alertar de alguma coisa? A gente tem uns textozinhos que divulgam os alertas, né? Os cartazes que vão divulgando os alertas para a gente. Vamos conhecer esses textos? Vamos lá. Página 56, a nota de divulgação científica. A gente vai ler aqui um texto, eu vou ler o texto para vocês, tá bom? E depois a gente vai falar sobre esse texto. Vamos ter que aprender a cuidar da água. O Brasil tem muita água. É um dos países que tem mais água doce no mundo. Só a bacia amazônica possui 1/6 da água doce que corre na Terra, no planeta Terra inteiro, hein, gente? Muitos rios, porém, já morreram no Brasil, por falta de cuidado. Alguns afluentes, por exemplo, do Rio São Francisco já secaram para sempre. Ou seja, secou e não vai ter volta, né? Nas bacias do Rio Doce, do Paraíba do Sul, de Jequitinhonha e de muitos outros grandes rios brasileiros, a água disponível para cada pessoa é hoje menos da metade da água que existia há 50 anos. Não ocorre a quase ninguém que a água que vive caindo do céu pode um dia acabar na terra. Acontece que ela pode chover a chuva ácida, né? Ela pode causar só destruição. Ela pode chover e não virar água limpa. Muitos países hoje já enfrentam sérios problemas de água potável. Muitos países já importam água limpa, ou seja, estão comprando e outros vendendo. Depois, a coisa mais importante é manter as nascentes, os rios, as lagoas limpas e protegidas.
Os rios que já morreram no Brasil morreram por causa dos desmatamentos em suas nascentes. Morreram ou estão morrendo por causa do assoreamento de suas margens, ou seja, essas construções indevidas. Morreram porque as terras por onde eles correm viraram desertos feitos pela mão do homem. Que triste, né, gente? Ou seja, a gente acha que nunca a água ela vai acabar. O problema é que a água potável mesmo, a água doce, tem pouquíssima. Tá? A maioria está presa nas calotas, nos gelos, icebergs, né? E o restante é água salgada. O que é doce mesmo está realmente ficando bem escasso, está acabando, porque nós não cuidamos. Página 57, primeira questão, para entender o texto. Nós vamos marcar, tá bom? As informações que foram apresentadas nesse texto. Vamos lá, as características que estão relacionadas, a esse texto. Primeiramente, ele fornece informações? Sim. Tem versos e estrofes? Não. Trata de assuntos científicos? Sim. É organizado em frases e parágrafos? Também. Segunda questão, você sabe o que significa a palavra potável? Bom, pesquisa aí, dá uma pesquisadinha no dicionário e a gente vai marcar qual é o conceito, né? A imagem que traz esse conceito. A gente percebeu que a água potável é aquela água que é própria para o uso. Página 57, cartazes e avisos. O cartaz, ele é um texto que tem como objetivo convencer as pessoas de algo. Tá bom? Então, assim, o cartaz, a gente encontra um cartaz, nele vai estar alguma coisa que vai nos convencer sobre algo. Geralmente, ele pode ser visto nas ruas, paredes, cinemas, hospitais, escolas, também nos postos de saúde, viu, gente? Por sua linguagem, ele consegue convencer as pessoas a mudarem de atitude. Ele é assinado por uma instituição. Pode ser o quê? Governo, uma instituição privada, pode ser uma escola, ou pode ser uma ONG, né, que é uma organização não governamental. O principal objetivo do cartaz é comunicar alguma coisa. Os cartazes geralmente fazem parte de campanhas que querem atingir algum objetivo. Por exemplo, a campanha de vacinação, que pode estar em hospitais ou em postos de saúde. Página 58. Observe o cartaz a seguir. Ele possui letras grandes que se destacam. É assinado por um órgão do governo, possui uma linguagem que indica uma ordem, ou seja, aqueles verbos no imperativo, né? E também traz uma linguagem não verbal, ou seja, uma imagem que vai trazer um impacto. Perceba como a imagem do homem com a cirurgia no peito parece com um super-herói. Então vamos lá ver o nosso cartaz. Um herói de verdade nunca morre. A gente pode perceber aqui nesse cartaz, gente, que ele está falando sobre a questão da doação de órgãos, né? E ele está abrindo a camisa, como se ele fosse um super-homem, ou seja, ele tem poderes, né? Mas aqui no meio a gente vê uma cicatriz que indica que ele fez uma cirurgia, um transplante cardíaco. E aqui nós temos os órgãos que estão relacionados a essa campanha, o SUS, o governo do estado de Goiás, né? E tem outros órgãos também. Página 59, a gente vai observar um outro exemplo de cartaz. Só que nesse caso é um cartaz que está divulgando um evento que vai discutir sobre a água. O cartaz ele vai buscar convencer as pessoas a participarem do evento. E também vai apresentar dados de como se inscrever, o local, data e o site de inscrição. Ele também vai ser assinado por algumas instituições. Observe que as letras, né, da palavra água, elas vêm bem chamativas, bem grandes. E as cores também utilizadas são cores que relembram a água, que é o azul e o branco. Olha aqui o nosso cartaz da página 59. Água. Juntos vamos preservar. E aí tem o ano 4, tem como se fosse uma gota no meio. O meio ambiente precisa de quem tem sede de saber e de preservar a água. E no lado a gente tem as datas, né, com a abertura da inscrição, as datas também, quando vai acontecer o evento. Página 60. Assim como o cartaz, o aviso, ele também possui uma mistura de linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e a não verbal, que é a imagem. Ele vai circular em ambientes públicos, assim como o cartaz, porém, diferente do cartaz, o aviso, ele não vai convencer ninguém a fazer algo.
ele vai simplesmente orientar sobre um local, um horário e a data de que vai acontecer algum evento. Perceba como as imagens do aviso conversam com o conteúdo. O aviso, ele mostra os lembretes sobre férias, de uma empresa. E as imagens têm a ver com a viagem. Chapéu de praia, óculos de sol, câmera fotográfica, celular e dinheiro. Olha só, aviso. Estaremos em férias coletivas do dia 21 de dezembro de 2017 até 11 de janeiro de 2018. E aí ele está dizendo quando é que vai retornar. Colocaram aqui algumas imagens que retratam que eles estão o quê? De férias. Página 61. Aqui nós temos um outro aviso, mas agora nós temos um aviso do shopping que vai divulgar o horário de funcionamento no período de carnaval. Vamos observar o cartaz. Olha só aqui como é que está esse aviso. Carnaval 2017. Horário de funcionamento, ele vai ter o horário de funcionamento desse shopping no período de carnaval. Então ele coloca assim algumas imagens que relembrem, que a gente pode olhar e lembrar do período de carnaval, como as máscaras carnavalescas que estão aí presentes na imagem. Página 62, agora vocês que vão produzir, tá bom? O que vocês vão produzir? Aqui está pedindo um grupo de 5 pessoas, mas nós não vamos fazer em grupo, cada um vai fazer o seu cartaz. Vocês deverão fazer o seguinte: criar um evento para debater sobre um assunto, tá bom? Olha qual é o assunto que vocês vão trazer. Algum assunto que esteja impactando a nossa sociedade. Um cartaz que faz o quê? Com que as pessoas lembrem desse assunto e que mude as atitudes das pessoas com relação a esse assunto. Esse cartaz vocês podem fazer, tira a foto do cartaz e envia para o meu canal lá na agenda eletrônica, tá bom? Aqui está dizendo o material que vocês podem utilizar. Vocês não precisam necessariamente utilizar esse material. Façam com que vocês tenham em casa. Onde eu não tenho cartolina, então faz com folhinha mesmo, não tem problema nenhum. O importante é realizar a atividade. Agora a correção da nossa ficha de atividades, casa, página 29. Primeira questão: Guilherme está arrumando a sua mochila para o primeiro dia de aula na escola. E ele fez aqui uma listinha para não esquecer de nada. Caderno, caneta, régua, apontador, corretivo, borracha, tesoura e dicionário. Nós vamos organizar em 2 grupos, palavras no feminino e palavras no masculino. Então, vamos lá, masculino, caderno, apontador, corretivo e dicionário. Feminino, canetas, régua, borracha e tesoura. Segunda questão, o Guilherme ele também organizou a lancheira. Olha o que ele separou: gelatina, suco de guaraná, goiaba, salgadinho e bala de goma. Vocês vão pintar as palavrinhas que tem G. No caso, as palavras são gelatina, guaraná, goiaba, salgadinho e goma. Página 30, segunda questão. Nós vamos escrever, tá, a imagem, a palavrinha, o nome da imagem correspondente. Cuidado com a atenção. Olha só, atenção, porque essas palavras podem ser com G ou com J. Primeira palavra, jacaré. Segunda, berinjela. Terceira, janela. Quarta, jiboia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, entendido o nosso conteúdo e gostado. Continuem acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!